no lugar da Gilce Campos, que viajou para Minas. Ela foi votar, vai votar lá no sábado e já foi desde já muito contente. E, gente, faltam 2 dias para a mais importante eleição da história do Brasil. É preciso a gente não esquecer que no dia 15 nós vamos começar a escrever a nova Constituição. E vamos escrever essa Constituição através dos nossos candidatos a senador e a deputado federal. E, consequentemente, gente, estaremos mudando o rumo dos estados, né, votando uma nova Assembleia Legislativa. E ninguém, mas ninguém mesmo, pode deixar de votar, pois votar consciente, sem dúvida, vai ser a nossa melhor arma. Já estão me chamando ali para o intervalo, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho exatamente com quem perguntou, com o Dr. Pegado, sobre medicina e exercício. A gente volta já já. TVE é Imagem da Liberdade. Beta-endorfina, não sabe, né? Todo mundo tem, a gente vai saber disso já já. Essa tal da beta-endorfina. E quem conversa com a gente é o Dr. Pegado. O senhor se especializou em medicina do exercício, não é isso? Exatamente. E eu queria saber o seguinte, o que acontece com o corpo humano na hora que ele começa a correr, que ele está correndo? Fazer uma série de transformações, entre elas a secreção dessa substância, a beta-endorfina, né? Essa foi um assunto que deu muito ibope. Eu escrevo para o Jornal do Brasil, tem uma coluna toda segunda-feira, e 2 assuntos chamaram muita atenção. Esse e o assunto do LSD e a saúde, que a gente pode até conversar depois se houver tempo. Mas a beta-endorfina é uma substância que foi descoberta há mais de 11 anos, que se assemelha estruturalmente à morfina e tem propriedades de maior potência, inclusive. O que se observou é que corredores de longa distância, a partir de um determinado momento, isso é individual, né? A partir de um determinado momento, essa secreção de endorfina atinge um nível tal em que as pessoas começam a ter uma sensação de euforia, o chamado barato da corrida. Né? Diz que ele tem a sensação que correria o resto da vida, é isso? Exatamente. Quer dizer, naquele momento em que as pessoas estão como que sem fôlego, estão cansadas e tal, reaparece uma energia, né, que faz com que o indivíduo continue, chamado segundo fôlego. Então a endorfina, a beta-endorfina, vai explicar algumas coisas, né? O porquê de, por exemplo, algumas pessoas dizerem assim, eu quando não corro, eu fico ansioso. E outras que dizem... Viciaram-se no barato. Eu estou assim como que viciado na atividade física. Outras que dizem a corrida, a prática de exercícios aeróbicos é um excelente meio de tratamento para a depressão, né? E por trás de tudo isso está a endorfina. Outro dia eu li uma matéria no jornal que essa mesma substância é liberada em alguns indivíduos nas proximidades da morte. O que explicaria que certas pessoas morram até com uma certa tranquilidade, uma certa euforia, acusando visões. Um mecanismo natural, né, de defesa até. É uma teoria de um médico americano que eu achei muito interessante. Será que isso é possível, que a proximidade da morte pode dar... É possível, sim. Um tipo de transe. Existe uma certa dificuldade em se pesquisar essa questão, porque a endorfina ela é secretada a 2 níveis, né? A nível encefálico e pela hipófise, pela glândula pituitária. Então, o que se registra no sangue periférico, quando você colhe o sangue, é a dosagem de endorfina que foi secretada pela hipófise. O que foi secretado a nível encefálico, você só conseguiria dosar se colhesse o líquor. Então, muitas vezes fica difícil você fazer analogias e tirar conclusões, né? Porque fica difícil você estar colhendo o líquor dessas pessoas. Mas está provado que é exatamente por efeito dessa substância que é possível até pessoas como um corredor de maratona que chegou, completou a prova e só depois que ele esfriou é que ele começou a sentir dor na perna e foi diagnosticada uma fratura de fêmur, uma fratura de estresse, né? Tamanha capacidade de analgesia dessa droga que fez com que ele não percebesse absolutamente... E essa droga então seria boa ou ruim? Essa não é uma droga, veja que essa é uma substância produzida pelo nosso próprio organismo. E esse barato... É uma autodroga. Essa substância, não é? E muito desse espanto com esse efeito nada mais é do que um distanciamento do homem com a sua natureza, né? Porque ele não está habituado, em função na medida em que ele se tornou cada vez mais sedentário, né? Que a evolução tecnológica avançou com muito mais rapidez do que a evolução biológica, o homem deixou de perceber essas coisas que são naturais, são da natureza humana. Essa droga só é secretada pelo corpo em atividade?
em atividade. Não há hipótese de um mecanismo qualquer de autocontrole? Veja bem, a nível... pessoas conseguem diminuir a dor, outras conseguem curar a ansiedade. Eu não posso afirmar que só em atividades físicas. Eu acredito até que essa substância ela seja secretada em outras condições, né? Não apenas em atividade, mas ela atinge níveis mais por meios químicos acentuados. Não está descoberto o remédio que ativa, não. Não, inclusive tem uma coisa interessante, que esses efeitos sobre o sistema nervoso central, você não consegue reproduzir com uma injeção, por exemplo, de endorfina na veia. Porque existe uma barreira entre o líquor e o sangue, né? Então, alguns impasses nas pesquisas ocorreram exatamente até que se descobriu que existem duas fontes de secreção diferentes. Ela vem correndo a partir de quantos quilômetros? Isso é individual. É individual. Isso e andando individual. Ela aparece também? Pode aparecer em determinadas pessoas. Andando a Tem pessoas que correm 40 quilômetros e nunca perceberam isso. Outras que fazem atividade de caminhada, de intensidade leve. E deixa eu até falar aqui sobre o LSD. Dá um registro aqui, que esse LSD que eu estava me referindo não é o ácido lisérgico, esse que mata as pessoas, mas é um método de treinamento aeróbico que vem da América, cuja sigla LSD é a tradução de Long Slow Distance, quer dizer, é um tipo de treinamento de baixa intensidade e de longa duração, né? Hoje o movimento pró-exercício está mais maduro, né? E aquela explosão de corrida que a gente vê ainda na praia, muita intensidade, né? Hoje as pessoas estão fazendo com que um balanço, né? E observando que realmente não precisa de tanto para preservar a saúde, muito pelo contrário, que a partir de um determinado excesso o indivíduo tem até prejuízos para a saúde com a atividade física. E esse tipo de treinamento... E essa endorfina, depois que você já correu e aparece, ela traz algum benefício para o corpo ou só esse estado assim? Até onde se sabe, são esses efeitos de analgesia e euforia. Doutor, uma pergunta assim de leigo. Eu às vezes estou caminhando e vejo passar por mim as pessoas correndo. E eu noto que elas estão muito pálidas. Eu observo que grande parte das pessoas que passam correndo está pálida. E não me parece muito normal aquela palidez. Não sei, eu falo isso instintivamente. É pena que você tenha tão pouco tempo para falar sobre isso. É normal, exercício físico, porque veja só, no momento em que alguém está pálido, praticando atividade física, com segurança eu posso lhe dizer que essa pessoa está fazendo atividade numa intensidade além da sua capacidade. Exatamente. Porque ele está mobilizando vai começar a parar pessoas na rua mecanismos para de defesa. Não, mas eu senti isso. Eu posso lhe afirmar isso. Fazer bem. E veja só, Paulo, na medida em que você inicia a tua atividade, o teu coração ele é mobilizado para oferecer mais combustível, comburente, que é o oxigênio, né, para que se processe então a combustão e a geração de energia para a contração muscular. O primeiro mecanismo de ajustamento é aumento da frequência cardíaca, do número de batimentos cardíacos, né? Se você com esse mecanismo não consegue oferecer oxigênio suficiente, porque você está fazendo uma atividade numa intensidade maior do que a sua capacidade de oferecer oxigênio, você começa a mobilizar outros mecanismos. O segundo é a respiração ofegante. Você fica com a respiração ofegante. Quando você não consegue atender essas necessidades, mesmo com esse mecanismo, você lança a mão de outros mecanismos, que um deles é a constricção dos vasos periféricos, e aí vem a palidez e às vezes a cianose, o lábio fica arroxeado. Então essas pessoas estão certamente fazendo atividade numa intensidade além da sua capacidade. Quem está fazendo exercício numa intensidade compatível com a sua capacidade seria capaz, inclusive, de, por exemplo, durante uma atividade de caminhada ou de corrida, estar conversando e corado, né? Doutor Pegador, o Milton Temer, quando passa por mim correndo, ele que não é muito dado a exercícios verticais, ele quando passa por mim correndo, ele passa bem coradinho. É do hábito de dois colegas de turma dos anos 32, que é o Arthur da Távola e o diretor desse programa, o Mário Morel, transportarem para os outros o que é a realidade de cada um. O Milton acorda cedo, eu vou contar aqui para as admiradoras dele qual é o itinerário. Ele acorda cedo, come uma maçã, vai para um convento onde faz orações, nas quais ele pede a Deus perdão pelo que fez na véspera, e aí vai fazer exercícios físicos e corre, justamente entre 5 e 6 e meia da manhã, que é a hora preferida por ele. Ele corre, não sei quantos, são 14 quilômetros, né?
Então, quando chegam às 17. 7 da manhã, ele já está completo, vai à missa até às 8, e aí então seu dia começa e vai acabar novamente às 2 da madrugada. Terminando essa brincadeira, eu posso perguntar uma coisa séria, doutor Pegada? Ele acabou homens hoje de estão revelar o impossíveis, segredo Lúcia? da energia dele, né? Olha aí, tá vendo? Essa que é importante. Peraí, Agora, nisso tudo eu quero saber uma coisa. Você realmente corre 17 km por dia? eu pelo menos mentalizo. Ah, bom. Eu, Tá sabe, bom. eu tento realizar isso. Deixa eu fazer uma pergunta séria, doutor Pegada. Doutor Pegada, por que há tantas pessoas que fazem ginástica, fazem exercício e correm com um Olha, ar ultimamente tão, eu com tenho um ar corrido tão 17 km por infeliz, dia. né? Pessoas que estão fazendo aquele exercício como quem está cumprindo uma punição, um dever. Às vezes eu olho assim, eu sou preguiçosa para exercício, eu não gosto de exercício. Você Olho, assistiu esse último filme do Woody e Allen? as pessoas são tão tristes, né? É como se elas estivessem ali cumprindo uma pena, né? Eu acho que aí isso não é bom, não. Porque quando a gente faz um exercício que o coração não lhe pede, que a pessoa não está inteira naquele exercício, não deve ser bom, não. Deve ser mais um modismo, não, doutor? Não, olha, eu não acredito que o movimento pró-exercício, ele não surgiu de um modismo. Ele surgiu da constatação de que as pessoas que são fisicamente mais ativas têm, além de uma melhor aparência, uma melhor qualidade de vida e, principalmente, um menor risco de desenvolver doença cardiovascular. E na América, a mortalidade por doença cardiovascular alcança índices absurdos, alcançava há 10 anos atrás. E foi a partir desse movimento que houve uma redução significativa da ordem de quase 25% da mortalidade numa população que é atingida numa faixa de idade em que deveria estar dando retorno a tudo aquilo que foi neles investido. Doutor Então, Pegado, o seu assunto é fascinante. E nós vamos Eu gosto convidar um o bocado senhor de para falar. voltar aqui outro dia, para voltar a falar nisso, tá bom? Vamos tá bom. combinar isso. Ok. E agora vamos conversar ainda com o Jorge Simas, que faz parte de um grupo com nome ótimo, Nó em Pingo d'Água.